Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é professora Josiane e hoje nós estamos aqui porque nós vamos fazer a correção das páginas que eu pedi para serem feitas lá na nossa plataforma, no nosso ambiente virtual, e nós vamos corrigir passo a passo e eu vou estar com vocês durante esse período que a gente está assim afastado e espero vê-los em breve. Vamos lá, vamos corrigir, né? Vamos lá para nossa página. Bom, pessoal, agora nós estamos com o livro aberto na página 32. Vamos começar a nossa correção. A número 1 pergunta assim: quando brincamos com quebra-cabeça, precisamos de todas as peças para montar uma figura inteira. Pensando sobre o que você aprendeu a respeito dos átomos e a estrutura da matéria, responda. Qual é a semelhança que você observa entre o quebra-cabeça montado e algo formado por matéria? A semelhança é que o quebra-cabeça também é formado por várias partes menores, assim como o átomo, que é formado por partículas, lembra? Na letra B, pergunta assim, ó: seria possível montar a mesma imagem combinando as mesmas peças do quebra-cabeça de forma diferente? Por quê? Não, pois tanto na montagem do quebra-cabeça como na composição da matéria, suas pequenas partes devem ser organizadas corretamente. Ou seja, né, a matéria ela tem uma organização, assim como nós vimos lá no nosso livro. Na número 2, ela fala assim: associe corretamente os estados sólido, líquido e gasoso com a ilustração adequada. Aí a gente vê a Mila bebendo leite, o Paulo enchendo um balão e a Yumi chupando um picolé. Então, a Mila é estado líquido, o Paulo estado gasoso, número 3, e a Yumi chupando o picolé que está no estado sólido é número 1. Então, a resposta certa vai ficar 2, 3 e 1. Vamos para a próxima página, página 33. No esquema abaixo, podemos ver a água nos seus 3 estados físicos. Pinte de vermelho as setas que indicam que a água está sendo aquecida, de azul as setas que indicam que a água está sendo resfriada. Letra B. Escreva nas linhas correspondentes o nome de cada mudança. Aí você vai escrever assim, ó. No primeiro quadradinho que mostra uma árvore com gelo em cima, vai escrever fusão, pintar a seta de vermelho e essas duas setas em cima de vermelho. E aqui, vaporização, que tá passando aqui do estado líquido para o gasoso. E embaixo, você vai colocar de azul essa seta aqui, ó. E vai colocar que tá do estado líquido para o sólido, você vai colocar solidificação. E do estado gasoso para o líquido, você vai pintar também de azul essa seta de baixo e colocar condensação. Certo? Na número 4, pede para ler o poema de Sandra Lopes e pensar. Aí fala chuviscos de poesias. Eu não vou ler agora com vocês porque nosso tempo é um pouquinho mais curto. Aí nós passamos para a próxima página, que são os questionamentos sobre o poeminha, sobre essa leitura. E fala assim: letra A. Chuviscos são gotinhas de chuva que caem das nuvens. Como se formam essas gotinhas? Aí, como eu já tinha explicado como que é o processo da chuva, como que acontece na natureza, você pode responder com as suas palavras, que vai estar certo, ou pode responder assim, ó, que as gotinhas se formam porque a água evaporou e se condensou em regiões mais altas. Essa manifestação da natureza faz com que ocorram as chuvas e as gotas caem sobre a superfície da terra. E é um ciclo que não tem fim. Na letra B, você coloca: quando a chuva cai nos jardins, a água segue um caminho pelo solo. Como isso acontece? Para onde ela vai? Aí, você pode responder: a água vai passando entre as partículas do solo
até alcançar o lençol freático, tá? Na letra C, fala assim, o poema relata que os pingos de chuva caem na calçada quente, somem. Na verdade, o que acontece nesse caso é uma mudança de estado físico da água. Que mudança é essa? A água estava no estado líquido e passou para o estado gasoso, por isso ocorreu a vaporização. No número 5, nós vamos ver sobre reciclagem. Lembra lá dos nossos 5 R's? Pois é. Aí aqui fala sobre assim, ó, a reciclagem e o reaproveitamento de certos tipos de materiais podem ser feitos por meio de reações químicas ou transformações físicas. Leia a notícia sobre a confecção de roupas ecológicas e reciclagem de garrafas PET e responda as questões. Aí a gente vai ler o texto, você lê o texto todinho e lá na página 35 tem as perguntinhas. Fala assim, letra A. As roupas com garrafa PET e o plástico moído transformado em flocos, depois de receber alguns produtos químicos, o poliéster é extraído. O poliéster é o material que se mistura com algodão para fazer as roupas. Nesse processo, o material da garrafa permaneceu igual até que a roupa ficasse pronta. Qual tipo de transformação ocorreu? Hein, pessoal? Que tipo de transformação que ocorreu aí? Nesse caso, a primeira pergunta você vai responder não. A primeira pergunta é, nesse processo, o material da garrafa permaneceu igual até que a roupa ficasse pronta? Não, ele não permaneceu igual. Ele não continuou como uma garrafa PET. E o que ocorreu? Qual foi esse tipo de transformação? Foi uma transformação química. Ocorreu uma transformação química, pois a garrafa PET era plástico e depois ela passou por uma reação química e se transformou em poliéster. Na letra B, fala assim, em algumas cidades, os enfeites de Natal são feitos com garrafa PET, como mostra a imagem ao lado. Nesse caso, as garrafas passam por uma transformação física ou por uma reação química. Explique. Nesse caso, você vai escrever que as garrafas são cortadas e remoldadas. E nesse processo, não houve transformação dessa estrutura da matéria. Apenas uma transformação física, ok? Porque a garrafa continuou sendo garrafa, ela não mudou, então foi só uma transformação física. Na número 6, fala assim, observe as imagens a seguir e escrevam se elas mostram um exemplo de transformação física ou de reação química da matéria. Aí tem uma garrafa quebrada e um copo do lado inteiro. Mas esse copo tá com uma pastilha efervescente, né? Então tá mudando a composição dessa água, né? Na número 1 aqui, ó, na figura 1, você pode escrever. A figura mostra uma transformação física, pois o vidro se quebrou. Antes ele estava inteiro e depois ele ficou em pedaços, mas foi só uma transformação física. Na segunda figura, houve uma reação química. Antes era uma água insípida, ou seja, transparente, e assim que foi adicionado a pastilha, ela mudou a sua composição. Então, foi uma reação química da matéria, ok? Na número 7, pergunta assim, quando as crianças brincam com massinha de modelar, elas fazem uma transformação no material. Que tipo de transformação ocorre? Explique. Ocorre uma transformação física, pois a massinha mudará de forma. Essa é uma resposta, assim, bem legal de se colocar. Se você colocou uma resposta, pessoal, bem semelhante a essa, que não fuja ao contexto da nossa pergunta, nós vamos manter a sua respostinha, tá? Não quer dizer que a sua resposta está errada. Número 8. Leia a situação abaixo e descubra como a ferrugem se forma em alguns objetos de metal. Ferrugem é o nome dado
a reação de oxidação dos metais. Se um objeto de metal for deixado ao ar livre por algum tempo, vamos constatar que ele enferruja. Isso acontece por causa de uma reação química entre o ferro e o oxigênio do ar. Então, ele era metal, aí recebeu água, teve uma reação com o oxigênio que resultou na ferrugem. Aí vem uma perguntinha assim, ó. Em uma viagem, Paulo passou por um ferro velho e lá viu muitos carros amontoados e enferrujados. Ele percebeu que aqueles carros haviam sofrido tanto reações químicas como transformações físicas. Aí o Paulo faz uma perguntinha assim, ele faz uma exclamação, né? Na realidade ele ficou surpreso. Quanto carro destruído! Observe, a foto do ferro velho visto por Paulo na viagem e descreva a transformação que ocorreu. Número 1. Qual foi a transformação física? O metal amassado e os vidros quebrados. E qual foi a reação química? A ferrugem na estrutura dos carros amontoados. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado de corrigir juntamente comigo. Eu creio em Deus que em breve nós estaremos juntos e todas essas correções nós vamos fazer juntinhos novamente. Um abraço e fiquem com Deus.